Super N, primeiras notícias. A gente vai bater um papo aqui com o escritor Rafael Aquino, que acaba de lançar o livro Políticas de Cultura nos Municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte, que é um assunto muito interessante pra gente falar, né? Com certeza. Bom dia, Rafael. Seja bem-vindo ao Super N Primeiras Notícias. Bom dia, Thalita e Rodrigo. E bom dia também, ouvintes da Rádio Super. É um prazer recebê-lo. Bom, só pra gente já começar a prestar serviço aqui, a gente disse que o Rafael tá lançando o livro Políticas de Cultura nos Municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte. E essa obra vai ser lançada no próximo dia 12 de dezembro, né? Na quarta-feira que vem, exatamente daqui a uma semana, no Vitrola Music Bar, que fica na Avenida Olímpio Garcia, número 1144, no bairro Eldorado, em Contagem, a partir das 7 da noite. Ô Rafael, pra gente começar esse bate-papo com você, porque quando a gente fala em política cultural, na região metropolitana de Belo Horizonte, a gente pensa muitas vezes na capital e a gente pensa principalmente no círculo ali da Avenida do Contorno, na zona sul da cidade. Muitas vezes é onde os bens culturais, os espaços voltados para a cultura, eles estão localizados. E muitas vezes a gente esquece que as cidades que estão no entorno, Contagem, Betim, Ribeirão das Neves, Santa Luzia, Vespasiano e outras tantas que estão aqui no entorno da capital, têm expressões culturais que são importantíssimas, mas nem sempre são retratadas ou destacadas como deveriam, né? Então, para começar esse bate-papo, eu te pergunto do que especificamente que trata essa obra e quero saber se você tem essa mesma impressão que a gente, eu nem sou do meio cultural, mas a gente tem essa sensação ao observar a cena cultural aqui da nossa grande BH. Sim, então, essa observação sua é muito pertinente, porque realmente, em termos de região metropolitana, concentra-se tudo na capital, os principais equipamentos de cultura estão nesse entorno aí da Avenida do Contorno e de fato, os municípios, são 34 municípios da região metropolitana, têm uma vida cultural ativa, mas muitas das vezes tem dificuldade de investimentos, de estrutura e de equipamentos que possam atender essa demanda cultural da população. Então, muitas das vezes, esses grupos culturais naturalmente acabam migrando para a capital ou para outros estados e muitas das vezes a população não conhece o potencial artístico-cultural que a cidade tem, que a cidade gera. E o público também acaba consumindo o produto cultural da capital. Então, isso compromete muito as atividades nos municípios da região metropolitana. Sabe? E o trabalho tenta trazer isso de uma maneira que a gente demonstra que existem políticas do governo federal e do governo estadual que buscam estimular os municípios a ter uma vida cultural ativa. Só que bastam a eles aderir ou não, né? Porque os municípios são entidades federativas que têm autonomia política para se decidir se vai ser parceiro ou não desses programas. É isso que eu tento trazer no trabalho. E essa decisão também passa pelos moradores dessas cidades, Rafael? Sim, passa com certeza. Só que porque na nossa Constituição ela tem os mecanismos de participação social, que é através dos conselhos, das conferências, dos fóruns. Então a população ela pode participar ativamente das decisões da política. Só que muitas das vezes a participação das pessoas se limita às eleições. E a participação cívica das pessoas não pode se limitar só às eleições. A população ela pode influenciar na decisão das políticas públicas e também influenciar no monitoramento se aquilo está sendo cumprido ou não. Só que nem sempre as pessoas estão cientes dessas informações. Se houvesse uma maior participação, talvez a realidade seria diferente. Exatamente. Teve um período quando o Gilberto Gil foi ministro da Cultura e depois até o atual secretário deu continuidade nesse trabalho, que é o secretário de Cultura em BH, que é o Juca Ferreira. Nesse período tiveram várias atividades em todo o território nacional, estimulando essa participação da população e nos artistas, nessas decisões da política pública, de influenciar, de cobrar investimento. Então teve a primeira Conferência Nacional de Cultura, vários fóruns em várias cidades e isso estimulou e fez com que muitas das pessoas, o público consumidor de cultura e os artistas passassem a se apropriar dessas pautas também. E isso tem dado continuidade, né? Sabe? Porque o Gilberto Gil ele foi ministro entre 2003 e 2008, a gente está em 2018, mesmo assim continua acontecendo. Belo Horizonte semana passada teve a Conferência de Cultura. Ainda existe uma influência disso, né? Exatamente, um legado que foi deixado e tem sido dado uma certa continuidade. Ô Rafael, e o que você destaca pra gente aqui do aspecto cultural da grande BH? O que você pega assim de material
humano, de bem cultural que de repente está subaproveitado aqui na nossa região metropolitana? Sim, olha, a gente tem uma força muito grande na cultura popular, sabe? Que são as folias, o congado, são diversas manifestações da cultura popular que muitas das vezes elas acabam sendo colocadas em segundo plano por questões mais mercadológicas, sabe? Porque tem as leis de incentivo onde as empresas elas escolhem o que vai ser patrocinado. Então, se elas têm esse poder de decisão, elas vão procurar aquilo que dá um retorno de marketing maior para elas. E aquela cultura da periferia, do hip hop, da cultura popular fica colocada em segundo plano. Rafael, a gente tem notado por parte dos governos que foram eleitos, tanto o governo federal do presidente Jair Bolsonaro, quanto o governo estadual do governador Romeu Zema, intenções de unir as pastas de cultura, ministério, secretaria, a outras pastas, como por exemplo, educação, esportes e cultura, né? A gente tem visto essa movimentação e eu queria até saber qual a sua opinião, enquanto uma pessoa que acabou de escrever um livro, é um estudioso do assunto, desse tipo de iniciativa que os governos estão tomando, no sentido de reduzir gastos, aquilo que se diz oficialmente é a junção de pastas para reduzir gastos e muitas vezes colocando ou alocando a cultura em meio a outras pastas. O que você pensa disso? Então, eu vejo que por eu ser um pesquisador da área, mas um cidadão comum consegue identificar a dificuldade que os governos eleitos estão tendo para reduzir os ministérios, né? Por exemplo, o Bolsonaro prometeu 17 e está entregando 22. Então, assim, e de certa forma é complicado essa alocação de pastas, porque se você vai reduzir um ministério, vai ter que criar uma secretaria específica para cuidar daquela política. Não tem como suprimir essa política pública, ela tem que continuar, ela tem que ter andamento e continuidade. Então acaba que fica muito um discurso populista para falar que vai reduzir ministério, que vai reduzir gasto. E na prática, qualquer cidadão comum está vendo que eles não estão conseguindo fazer isso. Então não resolve de fato reduzir o ministério simplesmente de forma simplória, como eles estão colocando, porque as políticas têm que continuar. E a cultura, ela junto com a educação, são questões que emancipam as pessoas, sabe? Que tornam, que formam cidadãos, que tornam as pessoas ativas no campo social, político do país e até mesmo econômico. Então tem que ser dada uma atenção maior e esses discursos populistas muitas vezes quer mostrar para a sociedade o que querem reduzir gastos, mas tem que ser só uma redução de forma consciente e efetiva, né? Não só um discurso para fazer assim, as pessoas ouvirem o que querem, tem que ser uma coisa efetiva, e eu acho que não é esse o caminho, eu não concordo. Enquanto especialista e também mobilizador cultural, o que o senhor espera dos novos governos em relação à cultura? Pois a gente prevê um retrocesso, sabe? Prevê um retrocesso, mas todavia, como eu disse no início, essa questão de ter acontecido diversas conferências, diversas ações que estimulam a participação social, então isso fez com que as pessoas se apropriassem desse discurso e acompanhassem com mais efetividade essas políticas. Então, eu acho que isso que vai reforçar um debate entre sociedade e esses governos que vão assumir agora, né, esses governos eleitos, vai reforçar um debate, uma discussão, e eu acho que vai poder conter um pouco esses retrocessos que estão sendo anunciados, que vai ser a participação das pessoas e cobrando aí a continuidade dessas políticas, né? Se posicionando contra aí o retrocesso. Muito bem, conversamos com o Rafael Aquino, ele que está lançando o livro Políticas de Cultura nos municípios da região metropolitana de Belo Horizonte. Depois você passa aqui e deixa um exemplar com a gente, né, Rodrigo? É isso, lembrando que é na próxima quarta-feira, daqui a uma semana, então, vou repetir o endereço, lá na Avenida Olímpio Garcia, número 1144, no bairro Eldorado, em Contagem, para você que se interessa por políticas culturais. E é um assunto importante de ser tratado, porque a gente está falando daquilo que é o que há de produção cultural mais original, porque sai das periferias, sai de onde realmente o povo está. Obrigado mais uma vez, Rafael, pela presença, foi um prazer conversar contigo. Gente, muito obrigado, bom dia, e é isso, o lançamento vai acontecer na semana que vem, vai ser um prazer enorme estar recebendo aí a classe artística e o público consumidor de cultura também lá. Muito obrigado.